Bom dia! Tava sentindo saudade dessa aula interativa, né? Tinha uns probleminhas técnicos aí, mas já resolvi, então vamos continuar a nossa aula aqui. Hoje eu vou falar da terceira e última parte quando a gente falar de movimento, tá? Retilíneo uniforme. A gente vai usar muito aqui a parte de vetores que nós já vimos, tá? Vai ser muito importante nessa parte. Vai ser muito importante quando nós estivermos falando de equação horária, velocidade média, deslocamento. Tudo isso vai ser importante, ou seja, todo esse conhecimento que obtemos até agora de vetores, movimento retilíneo uniforme, primeira parte, a gente fala de velocidade média, o que é um referencial, essas coisas todas. A parte 2, nós vamos falar que falamos de equação horária, velocidade relativa. Tudo isso é importante para que podemos entender a composição dos movimentos. Primeira coisa, antes de começar a parte de composição de movimentos, vamos lá. Referencial. Para a gente trabalhar a parte de composição de movimentos, na verdade, a gente vai falar sempre do referencial. Como o referencial é algo importantíssimo que nós já vimos anteriormente, o que vai acontecer aqui? Nós, quando falarmos de composição de movimentos, nós vamos falar de referencial, sempre a nossa querida Terra. Tudo bem? Toda vez que a gente vai falando de composição do movimento, a gente ficar em dúvida em relação ao referencial, a gente vai trabalhar com o referencial sendo a Terra. Então vamos lá. Olha a pergunta que já para começar a aula eu vou fazer para vocês. Todo mundo respondendo. Heitor, Eric, Felipe, Ana, Larissa, todo mundo. Beleza? O que é preciso para se definir o movimento de uma partícula? Para começar, depois de tudo que nós já vimos na parte 1, parte 2, vetores, tudo, o que é preciso para a gente definir o movimento de uma partícula? O que é necessário? Fala para mim, pensa. Vou dar aí 2 minutos para você pensar. Não, minto, 1 minuto. Minto, 30 segundos. 30 segundos dá para pensar. Tudo bem? Pensa aí que eu já volto, rapidinho. E aí? Conseguiu definir para mim o que é preciso para se definir o movimento de uma partícula? Conseguiu? Então vamos lá. Vou facilitar para você. Vou te dar uma ajuda. Já dei uma dica aqui em cima. Primeira coisa que eu preciso definir para eu saber que essa partícula, esse móvel, está em movimento. Então, uma das primeiras coisas que eu preciso sempre vai ser o que, gente? O referencial. Tudo vai depender em relação a quem? Ao referencial. Então, eu posso simplesmente estar sentado no ônibus em que eu estou olhando no mesmo banco, tem uma senhora ao meu lado. Pergunta a você, essa senhora está em movimento ou ela está em repouso? Wanderson, depende. Se nós levarmos em consideração você como referencial, à medida que o tempo passa, essa senhora vai estar na mesma posição localizada ao seu lado. Então, em relação a você como referencial, ela vai estar em repouso. Ah, peraí, Wanderson, você acabou de falar uma... E o tempo também... Ou seja, o tempo decorrido também vai ser importante. Certo? E dentro dessa mesma frase, Wanderson, você falou uma outra coisa. O deslocamento. Exatamente. Então aqui, ó. Tá? Aqui nós temos a chave para o melhor entendimento da composição dos movimentos. Então, para eu compor o meu movimento, eu preciso ter definido o meu referencial, eu preciso ter definido o tempo, tá? Decorrido, e eu preciso ter definido um deslocamento. Tudo bem? Então, vamos lá. Princípio de Galileu. Sabe o que é o princípio de Galileu? O princípio de Galileu ele fala o seguinte, ó, ele também pode ser chamado de princípio da simultaneidade. O que significa esse princípio da simultaneidade ou o nosso princípio de Galileu? O princípio de Galileu, ele falou a seguinte situação. Nós temos eventos, nós temos movimentos,
tá? Em que esses movimentos eles não ocorrem tecnicamente isolados. Para nós analisarmos, tá, um movimento, nós podemos pegar esse movimento e analisar ele separadamente. Mas sendo que, na verdade, esses movimentos não acontecem isoladamente, tá? Eles não vão acontecer isoladamente, não. Quando você pega uma composição de movimento, você pega os movimentos envolvidos em certa situação, isola cada situação e depois você vai ver que eles acontecem ao mesmo tempo. Ou seja, o princípio da simultaneidade. Ou seja, esses movimentos acontecem ao mesmo tempo. Tá, Vandos, tudo bem, eu entendi, mas vamos botar em prática o que significa, na verdade, esse princípio da simultaneidade? Claro, olha só. Ele definiu 3 movimentos. Quem são esses 3 movimentos, Wanderson? Primeiro movimento nós chamamos de movimento relativo. Movimento relativo ao quê? Calma, calma. Segundo movimento, nós vamos falar do movimento de arrastamento. O que seria esse movimento de arrastamento? Deixa eu pegar o terceiro e a gente trabalha tudo de uma vez só. E o terceiro é o movimento resultante. O movimento resultante em relação ao quê? Resultante de quê? Vai ficar fácil. Vai ficar fácil, acredito. Olha para mim. Primeiro caso. Nós temos um barco. Barquinho. Nós temos um rio. Nós temos a margem onde eu estou. E temos a outra margem do outro lado. Lembrando que esse rio que nós estamos, esse rio ele tem uma correnteza. Rio abaixo, ó, da esquerda para a direita. Então, ó, minha correnteza está indo para lá. Concorda comigo que se eu pegar o meu barquinho e tentar seguir em frente, né? Tô lá remando meu barquinho, tô remando. Você concorda comigo que à medida que eu for remando, essa correnteza vai me jogando pro lado? Vamos, sim, é verdade. Então, eu posso considerar que essa velocidade da correnteza talvez seria uma velocidade de arrastamento, porque ele está me arrastando em relação ao referencial que eu quero. Faz sentido, Wanderson, faz sentido. Pensa o seguinte, e o que seria o meu movimento relativo? O meu movimento relativo seria o quê? Eu, na verdade, quero chegar ao outro lado, né? Na outra margem. Mas aí o que eu vou fazer, Wanderson? A minha intenção é seguir reto, mas calma aí. Wanderson, eu tento seguir reto, só que, na verdade, essa correnteza me arrasta. Eu não consigo chegar na frente onde eu quero. Eu vou um pouco mais para a direita. Então, nesse movimento, nessa situação, você tem 3 movimentos, que são os movimentos relativos, que é o que você está desejando realizar. Você tem o movimento de arrastamento, que é a correnteza deslocando você do seu objetivo. E nós temos o terceiro, que é o quê? O movimento resultante, que na verdade você tenta chegar à sua frente, mas você chega um pouco à direita. Esse é o movimento resultante. Vamos trazer em miúdos aqui. Quando você tem o barco, a água e a terra. Quando você tem a situação do barco em relação à água, você tem o seu movimento relativo. Relativo o quê? A margem. Você está na margem, então o movimento relativo que você quer é chegar do outro lado, na medida do possível, na frente. Tudo bem? O que é velocidade de arrastamento ou movimento de arrastamento? É o movimento da água em relação à terra. Então, se você analisar a terra e olhar lá, ó, opa, essa água está correndo assim. Então, esse movimento de arrastamento ele é em relação à terra. E quem é o movimento resultante? É o movimento que eu que estou lá na margem, olho e faço assim. Ele queria ir para cá, mas ele acabou chegando lá. Esse é o movimento resultante que eu consigo. Então, movimento relativo é o que eu desejo fazer. Movimento de arrastamento é o movimento que a correnteza faz em relação à Terra. E qual é o movimento resultante? É o que o observador que está do lado de cá, que está na margem, ele consegue visualizar. Não, ele queria ir para cá, mas ele acabou fazendo essa... então esse é o movimento resultante, que é o que, na verdade, na composição,
Na composição desses movimentos deu como resultante. Ah, Wanderson, entendi. Então agora para ficar mais fácil ainda para vocês, mais fácil ainda, vamos fazer um exemplo 1. Então vamos fazer o seguinte, ó. No exemplo 1, eu tenho minha velocidade aqui, no caso, da minha correnteza. Tudo bem? E aí eu tenho minha velocidade da correnteza. Aí agora eu vou descer rio abaixo. Eu estou descendo, eu quero descer rio abaixo. Estou lá, botei meu barquinho lá e quero descer rio abaixo. Por quê? O meu objetivo é fazer com que a minha velocidade faça o quê? Aumente? Diminua? Se você está a favor da correnteza, ó, então vou botar aqui, ó, velocidade do barco. Se você tem a velocidade da correnteza e você tem a velocidade do barco que você está adicionando, qual vai ser a resultante dessa velocidade? Velocidade do barco nós temos, então vou botar aqui, ó, resultante. Ela vai ser nada mais do que a velocidade relativa, que é a velocidade do barco, mais a velocidade da correnteza. Lembra que eu falei para você que era importante a aula de vetores? Que daqui para frente a maioria das coisas, quando tivesse grandeza vetorial, você ia olhar e falar, Wanderson, agora faz sentido? Olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho um vetor barco indo na direção horizontal da esquerda para a direita. Junto com ele, eu também tenho um vetor que ele está na horizontal da esquerda para a direita. Wanderson, quando eu tenho um somatório vetorial dessas velocidades, eu já aprendi agora em vetores. É exatamente. Se estão na mesma direção e no mesmo sentido, eu faço simplesmente, eu coloquei as velocidades, eu vou somar as velocidades. Foi agora? Viu que eu falei para você que a aula de vetores ia ser importante? Larissa, viu? Viu? Ritiane, falei para você que ia ser importante? Laís, falei para você. Thaís, vamos lá, hein? Presta atenção, hein? Foi aqui? Tranquilo? Então agora vamos fazer o exemplo 2. Simples, ó. Vou botar aqui, ó, a velocidade da minha corrente, ó. Velocidade da minha correnteza aqui, ó. Tá para cá. Beleza? Logo em seguida tem a minha velocidade do barco. Só que o seguinte, aqui eu não estou querendo mais descer o rio, não. Eu quero subir o rio. Fala para mim, Karina. O que acontece aí que você aprendeu na aula de vetores? Fala para mim. Ó, vamos lá. Então, Wanderson, a velocidade resultante, beleza. Vai ser... vai ser a diferença vetorial das velocidades? Pô, isso... Karina, gostando de ver, hein? Muito bom. Muito bom. Então, ó, vai ser a velocidade da correnteza menos a velocidade do barco. Aí, vem a seguinte situação, gente. O Pedro me fez uma pergunta aqui que me fez pensar. Vamos lá. Me ajudem com isso aí. Me ajudem com isso aí. A minha velocidade resultante aqui, eu botei como velocidade da correnteza menos a velocidade do barco. Tudo bem? Agora eu vou imaginar o seguinte. Eric, responde essa para mim. Botei velocidade da correnteza menos a velocidade do barco. Vai ser viável essa situação? Vamos supor que a velocidade da correnteza seja maior do que a velocidade do barco. O que vai acontecer com esse barco, Eric? Fala para mim o que vai acontecer. Se eu estou indo contra a correnteza, com uma velocidade menor do que a da correnteza. Fala. Exatamente. Esse barco não vai conseguir subir rio acima. Então, para que haja essa situação em que o barco consiga subir o rio aqui, o que teria que acontecer? A velocidade do barco tem que ser vetorialmente na mesma direção e sentido contrário, mas ela tem que ser maior do que a velocidade da correnteza. Tudo bem? Foi? Conseguiu? Beleza?
Foi? Gabriela, conseguiu entender? Show de bola. Então, rapaziada, primeira parte foi, ó, mesma direção, mesmo sentido, velocidade relativa, velocidade resultante, velocidade de arrastamento. Todo mundo conseguiu ver a ideia de movimento. Tudo bem? Agora vamos para a segunda parte, em que nós vamos ter vetores também. Nós vamos ter essa situação. Só que nessa segunda situação vai acontecer o quê? Nós vamos ter direções diferentes. Beleza? Tô chegando rapidinho. Então, galerinha, vamos falar agora na parte 3, né, como eu falei para vocês, que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos trabalhar direções diferentes. Nós vimos no caso 1, caso 2, nós temos a mesma direção, um no mesmo sentido, outro no sentido contrário, e aqui nós vamos trabalhar na direção diferente, tudo bem? E vamos ver o que acontece? Vamos pegar o exemplo 3. O exemplo 3 é o seguinte, ó. Eu saio do ponto A, tudo bem? Com o objetivo de chegar no ponto B. Porém, o que acontece? Eu saio do meu ponto A, sendo que esse rio ele tem uma velocidade de correnteza. Beleza? Que faz o quê? Me faz descer ao invés de seguir no meu objetivo, que é chegar no ponto B. Então, vamos definir a seguinte situação. Qual é a minha velocidade, o meu movimento relativo? O meu movimento relativo é de A para B. Então, isso é a minha velocidade relativa. Tudo bem? Só que eu tenho uma velocidade, ó, de correnteza que me faz, na verdade, chegar no ponto C. Tudo bem? Então, qual é a minha velocidade resultante? Ou seja, qual é o movimento realmente que aconteceu? Esse aqui. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, Wanderson. Tio Pete? Pitágoras? Exatamente. Bem colocado, Heitor. É exatamente, tio Pete. Então vamos lá, ó. A minha velocidade resultante ao quadrado nada mais é do que a velocidade da correnteza ao quadrado mais a minha velocidade relativa ao quadrado. Conseguiu compreender? O que acontece? A minha velocidade relativa é o meu objetivo aqui, ó. Relativo. Minha velocidade da correnteza é o que me joga para o ponto C. Eu quero chegar no ponto B, mas me jogou para o ponto C. Quem é resultante? Resultante nada mais é, ó, do que realmente o que aconteceu. Foi? Tranquilo? Vamos para o exemplo 4. Agora o exemplo 4, olha só, hein? O exemplo 4 é o seguinte, ó. Vou botar aqui o mesmo ponto A, só que agora eu quero, literalmente, ó. Literalmente, agora eu tenho que chegar no ponto B. Tudo bem? Eu tenho que chegar no ponto B. Então tá. Então o que eu tenho que fazer, Wanderson? Levando em consideração, ó, que a minha velocidade da correnteza tá para cá, ó. Wanderson, então peraí. Eu tenho o ponto C e eu tenho o ponto D. Então vamos pensar na seguinte situação. Eu quero chegar no ponto B. Eu não tenho como objetivo chegar no ponto B. Eu tenho que chegar. A minha resultante tem que ser em B. Então já vamos colocar aqui, ó. Minha velocidade resultante tem que ser essa. Tudo bem? Só que tem um problema. Qual o problema, Wanderson? Pô, a correnteza, à medida que eu vou tentar chegar em B, eu vou ter um trabalhinho.
mas a correnteza vai me jogar para D. Então você faz o seguinte. Presta atenção. Presta atenção, Ana. Presta atenção. Ritiane, olha para cá. Laís. Calma. Se você quer realmente chegar no ponto B e a correnteza te joga para D, o que você vai fazer? Espera aí, Vandes. A velocidade da correnteza faz isso. Não é isso? Então, deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu botar... Vamos botar a correnteza de preto como estava ali, ó. A correnteza faz isso. Ela me joga para cá. Então, o que você vai fazer, Laís? Fala para mim, Ritiane, o que você vai fazer? Aqui, ó. Você vai em direção a C, boba. Ah, então eu indo em direção a C, à medida que eu vou em direção a C, né, no sentido ali, a correnteza me joga para cá e eu vou sair no ponto B, que é o que eu quero chegar. Bom, tá vendo, Pedro? É isso aí. Tá certo, ó. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos, novamente, tio Pete. Só que agora mudou o seguinte, ó. Essa aqui é a velocidade da correnteza de arrastamento, que ela é o quê? Um cateto. Essa velocidade aqui, lembre-se, ela já é a velocidade resultante. Por que ela é a velocidade resultante? Porque não é ela que eu quero, não é ela que eu estou vendo. Quando eu chego lá aqui na ponta, eu vejo chegar em B. Então, a minha resultante em relação à Terra foi esse cara aqui. Ah, então nesse caso, Vamos, a hipotenusa aqui vai ser a velocidade relativa, que é o movimento que eu tenho que fazer para que eu consiga que a resultante seja essa. Exatamente. Viu agora, Eric? Viu? Viu, Camila? Felipe? Larissa? Conseguiu entender, Larissa? Então agora vamos colocar os dados aqui do quadro, ó. Então a minha velocidade relativa ao quadrado vai ser igual à velocidade da correnteza ao quadrado mais a velocidade resultante ao quadrado. Posso deixar assim, ou podemos fazer a seguinte situação, ó. Velocidade resultante ao quadrado, eu pego aqui e jogo para lá. É igual a velocidade relativa ao quadrado menos velocidade da correnteza ao quadrado. Tudo bem? Ou seja, posso fazer isso. Tudo bem? Ou posso fazer isso aqui. Viu como é que é bem tranquilo? Suave, sussa. Então agora, já vimos essa parte, já percebi que vocês entenderam, foi bem fácil, bem tranquilo. Para fixar agora, vamos fazer 2 exercícios simplesinho, rapidinho, tudo bem? Só para complementar a matéria, para botar em prática e aguardar a próxima aula. Tudo bem?